De volta com o Band Cidade, 2 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um acidente esta tarde na altura do quilômetro 28 da rodovia Oswaldo Cruz, trecho de Redenção da Serra. A colisão envolveu 2 veículos. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de um deles teria invadido a contramão em uma curva e depois de atingir o outro carro, capotou. As 2 vítimas ficaram presas às ferragens e foram resgatadas pelo helicóptero Águia. Elas foram encaminhadas para o hospital regional. E o ano de 2017 foi mais violento nas estradas da região, segundo dados do InfoSiga, divulgados pelo governo do estado. O número de pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito aumentou 7,3% em relação a 2016. A maioria das ocorrências envolveu colisões entre veículos. Segundo as polícias rodoviárias estadual e federal, grande parte desses acidentes poderia ter sido evitada se não fosse o excesso de imprudência entre os motoristas. A faixa é contínua, indica que é proibido ultrapassar, mas a pressa ignora a legislação. Um comportamento de risco que, quando não mata, deixa sequelas. O Elton teve a perna amputada pela imprudência de um motorista que cruzou o caminho dele na contramão. O metalúrgico estava de moto e não conseguiu evitar a batida. Estava num show, aí fui levar um amigo meu embora e fui voltar para do show. Só que no que eu estava indo, ele estava saindo. Aí disseram que ele estava cortando os carros e acabou pegando na contramão. Mas eu, sinceramente, eu não lembro de nada. Eu só acordei no hospital sem a perna. Foram 2 semanas no hospital, sendo 13 dias em coma na UTI. Quando acordou, sofreu para aceitar a nova realidade. Foi uma sensação muito ruim, né? Porque, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Não sabia nem o que tinha acontecido. Aí eu acordei, aí eu vi que tinha um lençol por cima. Aí eu levantei o lençol e comecei a desesperar na hora, comecei a chorar, aí já veio enfermeira, assistente social, veio a família minha que estava perto também, aí eu tentei levantar, cair, na hora foi um baque muito forte. Segundo o InfoSiga, que é o Sistema de Informações Gerenciais sobre Acidentes de Trânsito no estado de São Paulo, no ano passado, 204 mortes foram registradas nas rodovias que cortam o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira. E a colisão entre veículos foi a principal causa. 74 pessoas perderam a vida nesse tipo de ocorrência, provocada na maioria das vezes pela imprudência dos motoristas. Trafegar na contramão, usar o celular enquanto dirige, ultrapassar em local proibido e não usar o cinto de segurança estão entre as principais infrações que tornaram 2017 mais violento nas estradas. Em 2016, houve 189 mortes, 15 a menos em comparação com o ano passado. Essa via 110. Tem gente que passa do nosso lado que a 200, mais de 200 por hora, isso não, eu acho que não deveria acontecer não, né? As pessoas têm que respeitar o limite, têm que dirigir certo. Avançando na faixa errada, ultrapassando o limite de velocidade, freando bruscamente, isso é muito comum. Aqui na Cavalho Pinto tem mais, né? Que a Cavalho Pinto é 120, então você vê o pessoal, você tira o pé um pouquinho do acelerador, você vê 110, 115, passa uns carros para você como se você tivesse parado, muito rápido. Já a Polícia Rodoviária aperta a fiscalização. Entre elas nós temos o excesso de velocidade, que é feita a operação radar, a direção sobre efeito de álcool, que é feita a operação direção segura, com etilômetro. Temos a ultrapassagem de local proibido, aí nós vamos até os locais que mais tem esse tipo de infração e fazemos esse tipo de operação para coibir. Então tem bastante operação cavalo de aço, que é a operação voltada à motocicleta. E temos também a operação cinto de segurança, porque muitos acidentes, se a pessoa tivesse usando o cinto de segurança, ela teria sofrido uma lesão menor ou até mesmo não teria morrido. Mas a saída para um trânsito seguro ainda está na educação. Aqueles que vão iniciar, nós temos a preocupação de apresentar palestras, apresentar para eles os perigos de quem vai entrar numa rodovia. E que esses perigos acontecem por uma falta de não obedecer às normas de trânsito. Então, passar para esses jovens essa situação. E para quem já iniciou a sua vida no trânsito, já tem a sua carteira de habilitação, cabe à Polícia Rodoviária Federal e as demais forças de segurança pública, os órgãos de segurança pública, incentivar o quê?
que essa pessoa ela continue a sua atividade, o que ela aprendeu na autoescola. O Elton já está adaptado à prótese. Ele virou para-atleta e coleciona medalhas no ciclismo. Mas por causa do acidente que custou a perna esquerda, teve que esquecer o sonho de ser jogador de futebol. A gente tem que pensar, porque tem outra vida que está vindo ali também, né? Tem outro motorista que tem família, tem filho, tem mãe, tem pai. E às vezes um pouquinho de atenção, às vezes uma pressa pode prejudicar alguém, matar alguém. E tem muito motorista bastante apressadinho, infelizmente. Ainda falando em estradas, vamos conferir como está nesse momento o movimento na Via Dutra. Essas aí são imagens ao vivo do trecho de São José dos Campos. Nesse trecho aí, trânsito tranquilo, mas o motorista enfrenta lentidão por excesso de veículos na pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 137 e 139, segundo a CCR Nova Dutra. Também há congestionamento na pista sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 155 e 153. Nos demais trechos, o trânsito flui sem transtornos, mas o motorista deve redobrar a atenção por causa da chuva que voltou agora no fim da tarde e atinge algumas cidades aqui da região. O verão continua sendo marcado por muita chuva nas cidades da região. Em Lorena, já choveu o esperado para o mês de janeiro inteiro, 230 milímetros. Para amanhã, temperatura mínima prevista na cidade de 21 e máxima de 34 graus. Ontem, a Defesa Civil decretou estado de atenção no município devido à chuvarada. Em São José dos Campos, choveu forte agora à tarde. Segundo a Defesa Civil da cidade, uma casa ficou destelhada. Não houve vítimas. Veja agora como fica o tempo nas cidades da região. Os detalhes a gente acompanha no mapa. Em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, mínima de 14, máxima de 26 graus amanhã. No Vale do Paraíba, São José dos Campos marca mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Aparecida, faz sol pela manhã e chove entre o fim da tarde e o início da noite. Mínima de 20 e máxima de 33. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 32 graus em Cruzeiro. Caraguatatuba e Ubatuba marcam mínima de 23 e máxima de 32 graus. Hoje fez 33 graus em Guaratinguetá. Nos próximos dias, a temperatura apresenta uma ligeira elevação e sobe para 34 graus amanhã e na quinta-feira. Chances de chuva na cidade durante toda a semana. Em Taubaté, mínima prevista de 21 e máxima de 33 graus. Em São Sebastião, faz mínima de 23 e máxima de 33 graus. Depois do intervalo, você vai ver no Band Cidade imposto mais barato. Isso é bom, né, Rose? Em Ubatuba termina amanhã o prazo para o pagamento à vista do IPTU. O proprietário de imóveis na cidade que optar pela cota única tem desconto de 20%. Bom desconto. E ainda, perto do início das aulas, o movimento é intenso nas confecções de Taubaté para a produção dos uniformes escolares. Profissionais do ramo chegam a faturar cerca de 15% a mais nesse período. Hora certa para você, 7 horas e 11 minutos. O Band Cidade está de volta já já.